Estamos de volta para você mais uma vez, para a gente finalizar aqui hardware, certo? Então vamos finalizar hardware para a gente dar sequência no assunto. Ainda falta muita aula pela frente, né? Mas vamos junto, tá? Prometo para vocês que a gente vai filmar toda semana agora, tá? Nem que seja 2 aulas, 3 aulas, a gente vai filmar até matar o conteúdo aí para a galera que tá aí, né? Fazendo os concursos de tribunais, né, que saíram agora, né, por exemplo, aí os TJ de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, né, e vários outros concursos que tem pelo Brasil aí. Então é o seguinte, não adianta pular conteúdo. Então, professor, mas eu preciso entender hardware todinho para poder entender o Windows? Precisa. Na verdade, depois eu vou até pedir para o Emerson mudar a sequência dos vídeos lá no canal. O hardware tem que ser o primeiro assunto de todos, tá? Depois o resto. Porque aí o resto não segue sequência, tá? Agora o hardware, ele é a base para você entender a informática inteira, é a base para você entender, por exemplo, software, é a base para você entender o Windows, é a base para você entender internet, redes, Linux, tá? Então, até segurança da informação. É óbvio que as únicas matérias que não precisam, aliás, os únicos assuntos que não precisam de você entender de hardware é editor de texto e planilha eletrônica. Aí são coisas, aí são aplicativos que não tem nada a ver. Mas o resto sim é importante, tá? Então, ó, nesta última aula, vamos acabar então nosso querido hardware. Olha só, vamos falar de periféricos e classificação I/O, tá? O professor I/O é I/O ou E/S, tá? I/O ou ES é a classificação de entrada e saída, tá? Classificação de entrada e saída. Mas isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Vamos manter o foco aqui. Periféricos. O periférico, na verdade, que sempre cai em concurso, quando cai é monitor, tá? A impressora é muito difícil cair. Depois que a gente finalizar a teoria e depois a gente vai começar exercícios, aí, pessoal, a gente vai gravar aulas especiais, entendeu? De um determinado assunto. Vamos falar hoje de impressoras, ou a gente vai pegar um assunto do Windows para falar, do Excel para falar, do Word para falar, mas aí são assuntos isolados, específicos, tá? Que são assuntos que já não caem tanto em concurso, tá? O foco aqui é concurso público. Então, em concurso público, matéria de periférico cai é monitor, tá? E aí o monitor é tranquilo, dependendo da situação. Nós temos 2 tipos de monitores basicamente no mercado. Apesar de nós termos uma gama infinita uma gama grande de tipos de monitores, mas basicamente a classificação se mantém em 2, tá? Vamos voltar num tempo, nos anos 90 para você, né? Nos anos 90, aliás, um pouco antes, bem antes. Vamos voltar então nos anos 80. Nos anos 80, o melhor momento de um ser humano. Quem viveu os anos 80, olha, conhece música boa, conhece desenho bom, tudo era bom, entendeu? Não tinha internet, não tinha essas coisas de... Nem telefone tinha. Quem tinha telefone naquela época era rico, entendeu? Então você conversava com as pessoas, você interagia com as pessoas aqui, ó, olho no olho, entendeu? Hoje tudo é internet, tudo é... Ontem eu fui num baile com a minha digníssima esposa e ela, na verdade a irmã dela estava fazendo um baile aqueles bailes para arrecadar fundos para a formatura do terceirão. E eu ali sentado, né, falei, meu Deus, faz tempo que eu não venho num baile, né, olhando a gurizada 9, principalmente a geração Y. A geração Y ficava assim, ó, a rodinha, um monte de menininha, tudo assim, ó, tá? Na minha época, não. Na minha época, os homens olhavam para as mulheres olhavam para os homens iam lá chamar para
para dançar. Hoje não, mulher dança com mulher e fica dançando às vezes com o celular. Ela pega o celular e fica dançando com o celular. Então, hoje está uma bagunça, né? A tecnologia realmente é muito bom, mas para quem sabe usar, infelizmente a gente usa demais e perde esse contato, né? Nos anos 80 era uma maravilha, maravilha. Olha só, muito bem, vamos voltar nos anos 80, naquela maravilha toda, quando os computadores foram lançados, os computadores pessoais foram lançados, né? Lembra, 84? Naquela época os computadores eram assim, aliás, os monitores eram assim, eles eram, né, tinha um tubo grande atrás, esse aqui até que eu reduzi o tamanho. Lembra desse ou não? Aqui, ó, um tubo grande atrás, né? Inclusive alguns tinham uma luz, se você olhava assim, tinha um buraquinho bem aqui em cima, você via uma luz lá dentro, né? Esses são os monitores, pessoal, anota o nome que isso cai demais em concurso. Esses monitores aqui que parece que vem de outra galáxia, são chamados de CRT, tubos de raios catódicos, tá? Até o nome é estranho, tubo de raios catódicos. São os monitores gigantes que tinha aqueles de tubo, né? Que hoje quase ninguém tem, aliás, né? São poucas as pessoas que ainda têm. Bom, características desse monitor cai em concurso. O material usado para fazer a imagem, o elemento usado para transformar em cor a imagem, né? Através dos pixels era o fósforo. Por isso que você, naquela época, se você deixasse o monitor muito tempo parado, ligado, com alguma imagem estática, ele queimava aquela parte da imagem. Por isso que foi lançado, lembra aquilo que eu te falei no início da aula? Por isso que é importante você saber hardware, para entender as outras matérias. Por isso que no Windows, que é o nosso próximo assunto, por isso que no Windows foi lançados as proteções de tela. Muita gente pergunta, para que existe proteção de tela? As proteções de tela eram exatamente para os monitores CRT, para não deixar a imagem muito tempo estática, porque ia queimar o monitor, tá? E realmente queimava. Outra coisa sobre esse monitor, emite radiação, então, né, isso aí é um monitor que emite uma grande quantidade de radiação. Maior gasto de energia, isso é óbvio, né? Gastava energia danada esse tipo de monitor, tá? Só que tem um detalhe sobre ele, tá? Ele possui uma imagem mais nítida, com uma cor mais nítida, tá? Então ele possui uma cor mais nítida da imagem em relação aos outros monitores. Então isso aqui ele tinha de vantagem em relação aos outros monitores, tá? Então a intensidade da cor era maior, o brilho era maior, tá? Então aqui também, ó, mais brilho, ó, cor viva, né? E aí foi lançado, aí o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e depois foram lançados os monitores fininhos, os monitores de LCD. Aí o LCD é o seguinte, ele já não usa o fósforo, ele usa o quê? Cristal líquido. E ele usa, né, como material para, né, mostrar a imagem na tela o cristal líquido. Muito bem. Não emite radiação, também outro ponto positivo. Menor consumo de energia, outro ponto positivo. E com o tempo foi passando, foi lançado os monitores de LED. Os LEDs, monitor de LED... pode ser que caia na prova assim, monitores de LED não possuem LCD, errado, porque na verdade é o seguinte, ó, primeiro eles fazem uma camada de LCD, ó, depois na frente o LED, tá? Na frente o LED. O LED é o seguinte, quais são os elementos que formam uma imagem? Se caísse isso em concurso, quais são o elemento, ou quais são os elementos que desenham a imagem na tela, tá? Não importa se você vai usar CRT ou LCD, os elementos que formam as imagens nós chamamos de pixel. O pixel são pontinhos, tá? E esses pontinhos unidos formam ou desenham a imagem,
E aí o que aconteceu? O que acontece? Nos monitores LCD normal e também nos monitores CRT, tá? Nós temos basicamente, os pixels têm basicamente três cores. Vermelho, verde e azul. Então, se a banca perguntar quais são as cores dos pixels para formar as cores das imagens e também as imagens na tela, vermelho, verde e azul são as cores RGB. Então, monitores CRT e monitores LCD utilizam o RGB para formar a imagem, tá? Então, isso aí é padrão nos monitores. Eu não sei se vocês aqui já trabalharam com gráfica. Eu já trabalhei em gráfica, eu já fui designer, já mexi muito com CorelDRAW, Photoshop. Então a gente lá a gente quando trabalhava em gráfica, fazia artes finais, aquela coisa toda, a gente fazia uma arte no CorelDRAW, por exemplo, e quando mandava imprimir, as cores saíam totalmente diferentes do que era mostrado ali no monitor. Por quê? Porque o monitor, ele só tem RGB para você. Ele só consegue fazer essa mistura de cores através do vermelho, verde e azul. Ou seja, com vermelho, verde e azul, você consegue fazer várias cores, mas não todas, né? No padrão Pantone, né? Que a gente chama de cores mesmo. Já a impressora trabalha com 4 cores, que é a cor CMYK, ó. CMYK, tá? Então a cor CMYK, que são já 4 tipos de cores, já dá um tom diferente na impressora. Então a gente tinha que sempre fazer a conversão de RGB para CMYK para sair certinho, né? Porque a impressora trabalhava com 4 padrões de Pantone, já o monitor trabalhava com 3 padrões de Pantone, 3 padrões de cores. Então o que a gente fazia? Tinha que fazer essa conversão. O tempo foi passando. Lançaram os monitores de LED. Porque tem um detalhe sobre o LCD. Olha só, o LCD ele já não tem cor nítida. O LCD ele já tem menos brilho. Vamos até colocar aqui, ó. Você pode colocar aí, ó. O LCD ele já tem menos brilho, menos cor nítida, menos nitidez. Pode colocar menos nitidez nas cores, né? Então ele perde um pouco, aí a imagem fica um pouco fosca, não ficou tão bonitinho com LCD não. E aí o que aconteceu? Lançaram o monitor de LED. Professor, por que o LCD não tem uma cor tão nítida quanto os monitores CRT, né? Tudo bem que o fósforo, o elemento usado também conta muito, né? Por que o LCD perde para o LED em relação à questão de cores, de nitidez? Porque enquanto o LCD e o CRT usava só 3 padrões de cores, que é o vermelho, o verde e o azul, né? Que são os padrões dos pixels, o LED, o que eles fizeram com o LED? Pegaram um LEDzinho e falaram o seguinte: você vai se transformar em todas as cores. Então um LEDzinho só, um LED, aqui, ó, ele transforma em todas as cores, todos os padrões de cores. Como o LED ele pode ser qualquer cor, não é só vermelho, verde e azul, qualquer cor. Então aí você tem uma infinidade de padrões de Pantone que dá para você fazer o que você quiser. Ou seja, quando você tem um monitor de LED, a cor que você está vendo no monitor é a mesma que será impressa, tá? Então, foi aí que colocaram LED na frente do LCD para resolver a questão de cor. Então, portanto, o LED, tá? O LED, ele possui mais brilho. Então, monitores de LED ele já tem mais brilho, mais nitidez nas cores, tá? E detalhe sobre o LED, ele vem com as mesmas características do LCD. Possui também cristal líquido. Não emite radiação, menor consumo de energia, tá? E a vantagem de ter mais brilho, mais nitidez, com cores mais vivas, pode colocar no caderno, o LED possui cores mais vivas.
Aí você fala, caramba, realmente o LED, se você pegar uma TV de LCD e comparar com uma TV de LED, você vai ver que a TV de LED ela tem um padrão de cor mais vivo, ela tem mais brilho, ela tem mais tudo, exatamente, tá? Exatamente, e um dos fatos é isso aqui, o pixel se transformar em várias cores e não ficar delimitado a 3 cores apenas, tá? Muito bem, isso é um pouquinho do LED. Aí lançaram, aí você tem que tomar cuidado com o seguinte, a questão das polegadas, tá? Polegadas, isso aí também é uma coisa bastante solicitada nas provas. As polegadas, meus queridos concurseiros, são lidas na diagonal, tá? Ó, polegadas, elas são lidas na diagonal. Quando eu falo para você que um monitor tem 1080 pixels, tá? Então isso é a quantidade de pixels, ó, é a quantidade de pixels, ó, por polegada, Isso quer dizer o seguinte, que naquele pedacinho de polegada, que é mais ou menos 2,5 cm ali, você tem 1080 pixels. Por isso que a imagem fica o quê? Isso quer dizer que você tem uma quantidade muito grande de pixels juntos, né? Com isso a imagem vai ficar o quê? Mais nítida, mas isso é óbvio. Aí você fala, por que os pixels juntos deixam a imagem mais nítida? Por que isso? É só fazer aqui no quadro mesmo, a gente faz isso aqui, ó. Vamos supor que você quer fazer um triângulo, tá? Então, ó, você vai precisar de 1, 2, 3. Mas você vê, ó, você com 3 pixels você faz um triângulo. Agora, se você tiver vários pixels, aqui ó, vários, você vai fazer um triângulo, ó, usando esses vários pixels, mas ele vai ficar o quê? Bem menor do que o outro que você tinha poucos pixels, ó. Portanto, podemos dizer que quando você tem poucos pixels, a imagem fica maior. Já quando você tem vários pixels, a imagem fica menor. Por quê? Ele vai precisar de um espaço menor para formar a imagem, porque os pixels estão juntos, né? Então, portanto, isso já caiu em concurso. Olha só aquilo que eu já falei para você no início da aula agora, dessa aula nossa. Lembra que eu falei? O hardware é a base para você entender os outros assuntos da informática. Olha só a pergunta que caiu numa prova de Windows do IGP, Instituto Geral de Perícias. Dizia o seguinte: quanto maior a quantidade de pixels, menor o dot pitch e menor a imagem na tela. E era para você marcar certo ou errado. Você entendeu? Quanto maior a quantidade de pixels, menor o dot pitch e menor as imagens na tela e maior a resolução. Vamos supor que colocasse isso. Professor, ó, enquanto maior a quantidade de pixels, ó, menor a imagem na tela. Na tela, aqui, na tela, menor o dot pitch, ó, e maior a sua resolução, sendo que a base de tudo isso aqui é a quantidade de pixels. Pessoal, é isso. Quanto mais pixels, menor a imagem na tela. Aqui, ó. Olha o tamanho que ficou o nosso triângulo, pequenininho. Menor a imagem na tela. Professor, menor o dot pitch. O que é dot pitch, professor? Não é Brad Pitt, é dot pitch. Olha só. Dot pitch, tá aqui, ó. É a distância, anota aí no seu caderno. É a distância entre 2 pixels. Ó, a distância entre 2 pixels. Isso é chamado dot pitch, tá? Portanto, se eu tenho vários pixels, evidentemente que um fica grudado no outro. E o dot pitch, que é a distância, vai ser menor.
tá? E maior o que? A resolução da criança, tá? Maior a resolução. Isso é uma prova, sabe do quê? Prova de Windows. Prova de Windows, porque o Windows tem aquela parte de configuração de monitor, de vídeo, e cai isso, né? Você tem que entender um pouco disso, que é um assunto de hardware. Então, Windows misturado com hardware, por isso que o hardware é importante. Então é isso, galera. Quanto mais pontos por polegadas você tiver, menor o tamanho das imagens na tela, tá certo? Isso é importante você saber, e maior a sua resolução também, tá? Ó, não esquecer que as polegadas são lidas na diagonal. São a quantidade de pontos por polegada. Agora, professor, eu queria te perguntar o seguinte, o quê? Queria te perguntar o seguinte, porque agora tem um monitor 4K, né? O monitor 4K é o quê? O monitor 4K, ele é 4 vezes 1080 pixels. Então, portanto, se você tem um monitor que ele é 1080 pixels, tá? O 4K é 4K, ele é 4 vezes 1080 pixels por polegada. Você fala, caramba, meu, tem uma resolução que é uma maravilha, porque os pixels vão ficar mais juntos ainda. Exatamente. Você sabia que o olho humano, tá? Fizeram um teste na Infolab, que o olho humano, ele tem 6K. Ou seja, já estão lançando a TV 6K. Se quiserem lançar uma TV 8K, 7K, já não vai embaçar. Você sabia que vai embaçar? Então, o máximo que vai chegar na tecnologia para nós humanos conseguir assistir uma imagem em alta definição vai ser 6K. Então, o olho humano, né, as TVs já estão chegando na resolução do olho humano, tá certo? E em breve os processadores também vão ser tão rápido quanto o nosso cérebro, ok? Muito bem. E para finalizar essa parte, vamos falar um pouquinho de classificação I/O na próxima aula, porque o vídeo ficou grande, professor, eu sei. Então voltamos à próxima aula.